E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um review de Jujutsu Kaisen, dessa vez do capítulo 149. E caramba, aconteceram mais mortes em Jujutsu Kaisen como tá virando de costume. Então vamos ver tudo o que aconteceu nesse capítulo. E bom, antes de começar eu tenho só um recadinho que hoje é o último dia para você participar do sorteio que está acontecendo lá no meu Instagram. E para participar é muito fácil, é só você ir nesse post que está aparecendo aqui na tela e ver quais são as regras. É muito simples, é só seguir e não perde, porque é às 9 horas de hoje que eu vou fazer o sorteio. Então se você ainda não foi lá participar, esse é o momento, não deixe para depois. E bom, no capítulo anterior tem algumas coisinhas que eu deixei de falar, que é, por exemplo, o Rogue chorando. Muita gente relacionou aquilo por algum sentimento do Rogue com as suas filhas, e não tem nada disso. Ele estava chorando porque a Maki e a Mai são decepções na vida dele, então ele estava chorando ali de decepção, e não porque ia matar as filhas dele. Na verdade, ele parece ter um ódio bem profundo para com suas filhas, então ele não choraria por pena naquela situação. Outro ponto que eu não falei foram as tripas da Maki. Sim, a Maki tem as suas tripas, o seu intestino um pouco para o lado de fora, graças ao corte que o seu pai deu na sua lateral. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas ali não foi um corte tão grande assim, então só saiu um pouco do intestino dela, e isso, apesar de ser bem traumático e feio de se ver, não é algo mortal, por isso que a Maki ainda não morreu. E bom, agora vamos falar sobre esse capítulo, capítulo 149, e a gente começa com o Rogue arrastando as suas duas filhas para uma sala, e ele frisa de novo ali que elas duas são uma grande decepção para ele. E segundo o Rogue, ele nunca foi inferior ao seu irmão Naobito, ou seja, muito provavelmente ele é ou um pouco mais forte que o Naobito, ou está ali no mesmo nível de poder. Então isso ajuda a reforçar o tamanho do poder do Rogue, porque a gente já sabe que o Naobito era sim um xamã excepcional, apesar de ser escrotão. E aqui tem uma fala que talvez possa confundir alguns leitores. O Rogue fala que a técnica do seu irmão foi desenvolvida recentemente. Isso não quer dizer que o Naobito ganhou sua técnica só depois de velho. Não é nada disso, até porque a técnica inata de todo xamã aparece ainda na infância. Então não tem condições dessa técnica ter aparecido no Naobito só depois de velho. Na realidade, o que ele quis dizer aqui é que essa técnica do Naobito é uma técnica relativamente nova no seu clã, que surgiu com o Naobito, ou seja, ninguém antes do Naobito tinha aquela técnica de projeção que ele tem. Por isso que ele fala que é uma técnica recente. Mas bom, seguindo com a história, o Rogue chega numa sala e joga suas filhas escadas abaixo. E segundo o Rogue, aquela é uma sala cheia de maldições de nível 2 inferiores, e ela é usada para treino. Porém, como as duas estão bem feridas, o Rogue espera que elas sejam devoradas por essas maldições. E bom, nesse momento a Maki ainda está desacordada, enquanto a Mai praticamente não consegue se mexer direito, então ela estava ali numa situação muito ruim. E é aí que ela dá um beijo na Maki e elas se encontram em algum outro local, talvez mais espiritual, uma conexão de gêmeas entre as duas. E ali a Mai começa a se despedir. A Maki, é claro, não quer isso, pede para sua irmã voltar, porém a Mai está decidida em se sacrificar para ajudar a sua irmã. E aqui temos algumas informações bem interessantes. No mundo Jujutsu, um gêmeo monozigoto é considerado uma pessoa só. E isso no mundo Jujutsu não é uma coisa muito boa não, porque tem algumas formas de você ficar forte no mundo Jujutsu e elas levam às vezes alguns sofrimentos, ou até mesmo dar alguma coisa em troca para conseguir poder. Porém, quando um gêmeo monozigoto aparece, é como se ele dividisse o seu poder em dois, então não teria como a Maki, mesmo se ela treinasse todos os dias, chegar a um nível muito alto por causa da existência da sua irmã. E sabendo dessa limitação da Maki por causa da sua existência, a Mai decide se matar e pede para que sua irmã acabe com tudo. Eu espero sinceramente que a Maki passe o rodo nessa família, porque já está merecendo já. Mas antes de partir ainda, deixa um presentinho para sua irmã, que é a última ligação entre as duas. E agora, voltando para o mundo real, a Maki aparece com uma espada na mão feita pela sua irmã, porém essa é uma arma muito grande e a Mai não consegue resistir ao fazer uma arma desse tamanho e ainda por cima ter o ferimento que seu pai causou. E então que a Maki acorda e mata todas as maldições que estavam ao redor delas. O pai, o Rogue, fica espantado pelas maldições terem desaparecido e vai correndo de volta para a sala para ver o que é. E é nesse momento que ele vê a Maki e a
compara com o Toji. Isso daí já é um mau sinal pro Og. Ele chega a ficar com cagaço da sua filha e até mesmo ativa sua habilidade Jujutsu. Porém, a Maki só dá um salto, passa por ele e corta a cabeça fora do seu pai. Realmente, essa é uma cena que eu não esperava e agora, muito provavelmente, a Maki virou um monstro. Encerrando assim o capítulo 149 de Jujutsu Kaisen, mas fica aí porque tem muita coisa que eu quero comentar desse capítulo. Esse capítulo está bem recheado. E bom, falando sobre a parte mais complicada do mangá, que foi ali a interação entre a Mai e a Maki, a começar com aquele mundo que elas estavam. Aquele mundo ali ativou depois do beijo da Mai. Então, muito provavelmente, aquilo não é somente uma encenação. Eu acho muito provável que seja algum elo ali entre as duas e que conseguiu ligar a alma das duas. Então, quando ela dá o beijo, talvez seja uma representação quando as duas voltam a ser uma, fazendo com que elas conversassem em outro plano. Algo desse tipo. Mas o mais importante é o que a Mai fala. A Mai fala que os xamãs podem ficar muito mais fortes quando passa por situações traumáticas. E isso explica muito do poder do Itadori. O Itadori tem sofrido desde o começo do mangá e também a gente tem visto que ele tem ganho muito poder por causa disso. Tá certo que ele não tem nenhuma habilidade inata, mas ainda assim ele tem se tornado cada vez mais poderoso. E que esse princípio de sacrifício, que você perde alguma coisa e em troca você ganha poder, não acontece somente com o Pacto Celestial, que é o que a Maki tem. Ela estava se referindo ali a Maki ter uma força maior e em troca não ter energia amaldiçoada. Então no mundo xamã, a cada trauma que uma pessoa passa, ela vai se tornar mais forte, é isso que ela quis dizer. E a minha interpretação também sobre o que aconteceu aí entre as duas, é que como a Maki e a Mai são uma pessoa, e a Mai tem energia amaldiçoada, isso acaba ressoando na Maki. Então, como foi deixado claro isso já no mangá, a Maki ainda tinha um resquício de energia amaldiçoada e isso não a deixava ter um corpo igual ao do Toji. Porém, agora com a morte da sua irmã, a sua metade fraca, digamos assim, ela não vai ter mais nenhuma energia amaldiçoada. A Mai levou toda a energia amaldiçoada da Maki. Por isso que o Og viu o Toji no momento em que encarou a Maki. Ela já não era a mesma pessoa, ela não tinha mais nenhum pingo de energia amaldiçoada e, consequentemente, ela terá um corpo mais poderoso, um corpo mais parecido com o do Toji. Eu acho que ela ainda não alcançou o nível de poder do Toji, afinal o Toji era bem mais velho e provavelmente tinha treinado por mais tempo, então eu acho que ainda o Toji é superior à Maki, mas agora com a Maki sem nenhuma energia amaldiçoada, ela é sim capaz de chegar e até mesmo ultrapassar o nível do Toji. Ela não tem mais nada limitando o seu poder e ainda por cima a Mai deixou uma arma para ela. Eu não acho que essa arma seja uma arma assim tão especial, talvez seja mais de forma emotiva, afinal a Mai também não tinha uma técnica Jujutsu tão aprimorada, mas ainda assim isso custou a vida dela. Então eu acho que essa arma provavelmente terá um bom nível, mas provavelmente não será tão poderosa, por exemplo, quanto o bastão de 3 partes. Aquele bastão que é uma das armas mais poderosas que já apareceram em Jujutsu, provavelmente ainda continuará sendo mais poderoso. Talvez essa espada seja do mesmo nível que aquela primeira espada que o Toji usou na sua luta contra o Gojo. Não é a espada de céu invertido, não é essa. É a primeira que é sim muito poderosa e que conseguiu cortar o dragão arco-íris, que era a maldição com a pele mais dura até então. E também essas duas espadas se parecem bastante, então eu acho que deve ser mais ou menos o mesmo nível. Mas enfim, falando agora sobre o Og, esse é outro personagem que morreu sem mostrar todo o seu potencial. A gente só descobriu ali que a sua técnica inata leva fogo, mas a gente não viu o que essa técnica é capaz de fazer. E também a gente não viu se aquele olho preto dele era só um estilo diferente ou se tinha algum outro tipo de poder. Porque a Maki cortou o cara e não deu tempo dele fazer absolutamente nada. E bom, quanto à classificação de nível da Maki agora, é até difícil classificá-la porque tem um lapso entre o Xamã de classe 1 especial e o Xamã de classe especial. Há uma diferença de poder aí muito grande entre eles. Uma diferença parecida, por exemplo, com a do Dagon para o Sukuna. Os dois são maldições de classe especial, mas seria injusto colocar o Dagon no mesmo nível de poder do que o do Sukuna. Então eu classificaria sim a Maki com um nível de poder suficiente para ser um classe especial,
Porém, ela não se compararia ainda ao Gojo e ao Yuta, que são seres assim extraordinariamente muito mais poderosos do que todo o resto. Porém, ainda assim, a Maki muito provavelmente é mais forte hoje do que todos esses xamãs de classe 1 especial do clã Zenin. Então também seria um pouco injusto classificá-la como um xamã de grau nível 1. Na minha opinião, deveria existir mais um ranking aí pra gente conseguir classificar a Maki de uma forma mais precisa, mas como não existe, eu não acho um absurdo classificar o nível de poder da Maki agora como um xamã de classe especial. Aí só para terminar esse vídeo, na última página, a gente viu um foco bem grande no rosto da Maki, e ela não estava usando óculos, então muito provavelmente os seus sentidos também foram aprimorados, e ela talvez agora consiga sentir as maldições sem precisar de um óculos, assim como o Toji fazia. Ele não era capaz de ver as maldições, mas ele conseguia sentir com alta precisão, e com isso conseguiu derrotar uma maldição de nível especial sem muitos problemas. Então provavelmente a Maki também não precisará de um óculos e ela vai se tornando cada vez mais parecido com o monstro Toji. E com esse novo boost de poder dela, eu só espero que ela passe o rodo na família Zenin inteira. E bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. E se você curtiu, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo e também se inscreverem no meu canal para não perder mais nenhum vídeo. E também não se esquece de ir lá no meu Instagram e participar desse sorteio, beleza? Não esquece. No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.